Então, Neemias, capítulo 4, versículos 13 e 14. Se você quiser acompanhar aqui no telão, também o versículo ou o texto estará disponível para vocês. Então diz assim a palavra de Deus através de Neemias: então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Então vou repetir esse versículo 14. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, baseado nesse versículo 14 de Neemias, capítulo 4, o tema da mensagem de hoje é: proteja a sua família. Amém? E eu quero introduzir essa mensagem dizendo que uma das principais áreas que a igreja deve ministrar é a família. Essa é uma das áreas que eu mais gosto de ministrar. E eu posso falar que eu tenho uma família abençoada, que eu tenho um casamento que, apesar de não ser perfeito, é abençoado. Eu tenho certeza que se eu voltasse há quase 21 anos atrás, em dezembro de 2000, casei no dia 2 de dezembro de 2000, se eu voltasse naquele dia, eu me casaria novamente com a minha esposa, porque o meu casamento e a minha família têm valido a pena. Porém, eu venho de uma família que tinha muitos problemas. Eu não sou um pastor com pedigree, Então, por exemplo, eu conheço um pastor que hoje ele está na Espanha, que ele é a 4ª geração de pastores na família dele. Então o cara tem pedigree, 4ª geração de pastores. Não é o meu caso. Eu fui o primeiro convertido da minha família quando eu estava para completar 18 anos. E Deus me salvou, e como eu falei para vocês, o compromisso de Deus é com as famílias. E como Deus me salvou, eu entendi que Deus queria salvar a minha casa, e eu comecei a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E a partir desse momento, toda a minha família começou a ser restaurada. Então, quando eu me converti, existiam problemas graves na nossa casa: alcoolismo, vícios, imoralidades, muitas brigas, ocultismo, tudo isso fazia parte da minha família. E quando eu me converti, eu percebi que a minha família sofria o que toda família sofre, ou seja, todas as famílias são alvo de ataques do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Logo em Gênesis nós vemos o diabo agindo na primeira família formada por Deus, a família de Adão e Eva. O primeiro homicídio da história da humanidade aconteceu na primeira família. Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Na primeira família criada por Deus sobre a face da terra. Ou seja, Satanás, o nosso adversário, ele não perde tempo e ele tem como um dos seus maiores objetivos destruir as famílias da terra. Então é por isso que existe um ataque hoje muito grande contra as famílias. Eu me lembro que há vários anos atrás, assistindo um programa, eu ouvi uma frase da falecida Dercy Gonçalves, e ela disse o seguinte naquela frase: ela disse assim: olha, mulher casada é igual chuchu, dá todo ano, mas não tem gosto nenhum. Então olha a frase da Dercy Gonçalves: mulher casada é igual chuchu,
dá todo ano, mas não tem gosto nenhum. É isso que a televisão, que a mídia, que o mundo transmite para nós. Aí esse tipo de frase vai entrando na nossa mente, vai se tornando uma crença, e aí você passa a acreditar que o casamento, o prazer no casamento é algo que não tem como se experimentar. Me lembro também de uma frase do Miguel Falabella, né, um cara aí da rede esgoto de televisão, né, e ele dizia assim: casamento é igual submarino, pode até boiar, mas nasceu para afundar. Então olha só, o que eles andam dizendo na mídia. Então nós vemos que existe uma estrutura satânica para destruir as famílias. Você sabia que as pesquisas comprovam que os casais que desenvolvem intimidade, eles têm muito mais prazer, inclusive prazer sexual, do que os casais que não têm um compromisso e uma intimidade séria, aqueles que vivem pulando a cerca e buscando relacionamentos extraconjugais? É comprovado. Quando você desenvolve uma verdadeira intimidade, isso dá muito prazer, inclusive o prazer sexual. Então isso que nos falam através da mídia, através desse sistema mundano, é uma mentira. Mas muitas vezes isso vai se estabelecendo na nossa vida como uma crença. E nós vemos então uma estrutura enorme com o objetivo de destruir as famílias. E no passado, o modelo de sociedade contribuía para que os laços familiares fossem fortalecidos. Hoje, porém, o jogo mudou. E você seguir o rumo da correnteza é fatal. Se você deixar a sua família seguir o rumo da correnteza, a tua família será destruída. Então nós precisamos de conhecimento, de sabedoria, de muito esforço para ter uma família abençoada. É por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que com sabedoria edifica-se a casa, e com conhecimento ela se firma. E você não precisa nem ser temente a Deus para saber que a base da sociedade e a base da igreja é a família. Se a família vai bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem, a escola vai bem, o trabalho vai bem. Por exemplo, se as coisas vão bem dentro de casa, por maiores que sejam as dificuldades que eu enfrente no trabalho, as coisas vão fluir. É ou não é? Mas se as coisas não vão bem em casa, é difícil trabalhar. Você que trabalha, lembre-se de um dia em que você foi trabalhar depois de brigar em casa. Foi fácil trabalhar nesse dia? Com certeza não. Eu que atendo as pessoas, às vezes 30 horas semanais atendendo pessoas, lidando só com problemas, né? Então eu só lido com problema. Ninguém me procura para contar que a vida é maravilhosa. Todo mundo me procura e me paga para dizer que a vida está difícil, né? Agora, porque as coisas vão bem em casa, eu consigo ajudar essas pessoas, e eu tenho cabeça para ajudá-las. Agora, se eu viesse de um lar destruído, né? Se um dia eu brigar com a minha esposa e vier atender alguém, eu não vou ter cabeça para atender essa pessoa. Então, quando as coisas vão bem no nosso lar, tudo vai bem. Você consegue entender, por exemplo, o seu filho. Se o seu filho está enfrentando dificuldades na escola, com aprendizado, está sofrendo bullying, mas ele encontra em casa um porto seguro, ele vai passar pelo problema com louvor. Mas se ele chega em casa e ele não sente que a sua casa é um porto seguro, ele terá muitos problemas. Então é isso que Neemias está dizendo. Ele está dizendo: ei, vamos brigar pela nossa casa, vamos lutar pela nossa família, brigue pelos seus filhos, brigue pelas suas esposas, não desistam, protejam os seus queridos, edifiquem o muro da cidade por eles. Então nessa época a briga era literal, era uma luta contra inimigos físicos. A nossa luta hoje não é tanto fisicamente, ela é uma luta muito mais espiritual, nós vamos ver isso. Mas se for preciso lutar fisicamente, nós temos que lutar por ele, sim. Estava lendo uma frase do H. Jackson Brown Jr., e ele diz assim: nunca peça desculpas por medidas extremas que tenha tomado em defesa de seus valores, sua saúde ou a segurança da sua família. E é verdade, eu concordo com ele. Se fosse preciso
empenhar força física pela segurança da minha casa, eu empenharia. Então, apesar de eu estar falando aqui de uma briga espiritual, e nós vamos entrar nisso, se fosse preciso, nós não podemos deixar de lutar fisicamente pela nossa casa. Então nós temos que proteger a nossa família, e muitas vezes nós jogamos a responsabilidade de proteção da família para os outros, né? Para a escola, né? Para outras pessoas. Não, é responsabilidade nossa. Então a primeira coisa que você tem que entender nessa mensagem é: proteja a sua família. Tá bom, Peter, mas do que eu tenho que proteger a minha família? Primeira coisa, proteja a sua família do diabo. Primeira coisa. Infelizmente, eu não sei o que acontece com alguns crentes, mas às vezes, alguns crentes perdem a perspectiva de que o diabo existe. Eu quero dizer para você nessa noite, você que faz parte da nossa igreja, o diabo existe, tá? Ele é um ser real, e ele está trabalhando de dia e de noite para destruir a sua vida e para destruir a sua casa. Então a primeira luta, a primeira peleja na qual nós devemos nos empenhar é lutar pela nossa família contra o diabo. Então, se você não tem o costume de entrar em guerra espiritual, de jejuar pela sua casa, é isso que você deve começar a fazer. Então eu pergunto, quando foi a última vez que você consagrou um jejum pela sua família? Quando foi a última vez que você abriu mão de uma refeição, pelo menos, na sua semana, para buscar a Deus a favor dos seus queridos? Nós jejuamos quando nós não temos dinheiro, quando nós queremos um trabalho, quando nós queremos um carro, quando nós queremos uma casa, mas quantas vezes nós fizemos isso pela nossa família? Ah, Peter, mas está tudo bem na minha casa. Jejue mesmo assim, faça uma manutenção preventiva. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó fazia sacrifícios constantes pelos seus filhos. E ele dizia assim: eu vou sacrificar por eles, porque quem sabe, lá no íntimo deles, eles têm um pecado contra Deus nos seus corações. Olha a mentalidade de Jó. E oferecia sacrifícios continuamente pelos seus filhos. Você já fez isso alguma vez? Ofereceu um sacrifício, que o jejum é um sacrifício, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu cônjuge, pelos seus pais? Existe um tipo de demônio, disse Jesus, que só sai com jejum e oração. Jesus que falou isso. Você já jejuou dizendo para Deus: Senhor, estou abrindo mão da minha comida, daquilo que eu gosto, que me dá prazer, para repreender o diabo no meu casamento, na vida dos meus filhos, na vida dos meus pais? Eu quero declarar que toda a minha casa vai estar aos pés do Senhor, que o meu filho não vai se desviar, que a minha esposa, o meu esposo não vai me trair, que a minha família não será destruída. Eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu repito, existe um poder secreto no jejum e na oração. E Jesus disse em Mateus 17, 21, que existe uma casta de demônios que só sai com jejum e com oração. Então nós precisamos lutar contra o diabo pelas nossas casas, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos cônjuges. E vale a pena. Aí você diz assim: ah, mas pastor, quando eu fico sem comer, minha cabeça dói. A minha também, irmãos, né? Eu gosto muito de café. Você sabe que café, quer ou não, ele vicia, né? E se você tem o costume de tomar café, abrir mão disso num dia é extremamente difícil, porque dói a cabeça mesmo, né? Você já está acostumado, teu corpo já está acostumado, você vai sentir ali a abstinência. Mas será que não vale a pena um período com dor de cabeça, um dia com dor de cabeça pela nossa família? Claro que vale. Então nós temos que parar de dar desculpas. Ah, pastor, quando eu fico sem comer, me dá uma moleza, minha vista escurece. Isso é psicológico, querido.
Porque o ser humano aguenta 40 dias sem comer. Você sabia disso? Comer, na verdade, é um vício. Eu estava lendo um livro sobre jejum, que não é um livro teológico, apesar de falar dos benefícios espirituais do jejum também. Alguns cientistas, médicos falavam do benefício, assim, físico do jejum, que desintoxica o teu corpo, limpa o teu rim, né? Então é importante jejuar e tomar água para fazer essa desintoxicação. E eles dizem ali, comer, na verdade, é um vício. Você aguenta 40 dias sem comer, quanto mais uma manhã. Né? Então a gente come muito, porque nós somos viciados em comer. Se você for ver, os animais não são como nós. Por exemplo, eu ganhei uma cachorrinha bulldog de um ex-paciente meu, que cria bulldog inglês, me presenteou já uma cachorrinha castrada e tudo. Ele falou, não, ela só come uma vez por dia, pode dar só de manhã e acabou, aí uma vez por dia. E está sempre bem, está tudo tranquilo. Por que nós temos que comer tanto? Porque a gente viciou nisso. Ah, pastor, mas é difícil. Mas ninguém falou que seria fácil. Então nós começamos a inventar desculpa para não fazer e para não praticar as disciplinas espirituais descritas na Bíblia. Mas a Bíblia diz, ei, esforça-te, tenha bom ânimo. É isso que Deus diz para você nessa noite, se esforce. Uma família de sucesso, filhos abençoados, um casamento bem-sucedido não cai do céu. Nós precisamos pelejar pelas nossas casas. Então nós temos que proteger os nossos queridos, e o primeiro ponto é proteger os nossos queridos do diabo. Então nosso maior esforço deve ser contra Satanás. Amém? Então tire alguns minutos por dia para fazer guerra espiritual e para colocar a sua família na presença de Deus. Quer ver? Vamos ler um texto. Eu só vou ler um versículo, mas o texto todo de Efésios 6, ele vai falar sobre guerra espiritual. Eu vou ler Efésios capítulo 6, no versículo 12, que deixa bem claro isso, né? Nós não podemos perder essa perspectiva. Olha só o que Paulo diz em Efésios 6,12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então essa é a nossa luta. E eu repito, essas forças espirituais do mal, elas estão trabalhando dia e noite contra a tua família. E muitas vezes nós estamos marcando bobeira, e por isso que nós vemos tanto caos, inclusive nas famílias que estão dentro da igreja, porque é essas famílias que o diabo quer destruir. Então nós precisamos aprender a fazer guerra espiritual. Quando eu me converti, nossa, eu tinha um prazer de fazer isso, né? Então eu lembro, quando eu ficava às vezes sozinho em casa, eu aproveitava. Eu andava pela casa, ungia a casa, guerreava, entrava no quarto de todo mundo, né? Combatia Satanás, né? Meus pais, meus irmãos nem sabiam, mas eu estava ali, horas e horas, quando eu estava sozinho em casa. E eu comecei a ver o resultado. Guerra espiritual, expulsando tudo que podia influenciar negativamente a minha família. Então eu ganhei a minha família com guerra, com batalha, com intercessão. Então, como eu disse, tem brigas dentro da sua casa que são demônio, são brigas espirituais. Então nós temos que aprender a fazer guerra espiritual e lutar pela nossa família contra o diabo. Amém, queridos? Ficou claro isso ou não? Então eu quero desafiar você a começar a fazer guerra. Inclusive toda quinta-feira à noite aqui nós estamos reunindo em uma média de 6 pessoas, né, para um momento de oração, de batalha espiritual. Por que é tão difícil reunir a igreja para orar? Né? Às vezes a igreja não compreende que a nossa maior luta é contra os espíritos imundos nas regiões celestiais. Então, se Deus está agindo na nossa igreja, pode saber que é também graças a esses irmãos que intercedem. O Chico também está aqui na segunda noite, às 20 horas, reunindo um grupo para orar, e é isso que faz a diferença, não só na nossa família, mas também na nossa igreja. Então convido você também a fazer parte desse processo, digamos assim, de intercessão e de oração pelo nosso ministério. Então, primeira coisa, proteja a sua família contra o diabo. Segunda coisa, essa aqui vai pegar, hein, irmãos, especialmente
talvez aí os mais novos, apesar de que os adultos também já estão com muito problema nessa área. Vamos ser sinceros, hoje é muito entretenimento, né? Especialmente na internet. Então, segunda coisa, precisamos proteger a nossa família do excesso de entretenimento. Então vamos ser sinceros, é muita televisão, é muita série, é muito videogame, é muito joguinho, é muito TikTok, é muito Instagram, Facebook, WhatsApp. E para nós pais é uma maravilha, né? Quando nossos filhos estão, por exemplo, na frente da televisão, porque nós podemos fazer o que nós queremos. Ou quando eles estão na frente do computador, aí eu faço o que eu quero, né? Mas isso aí, olha, pode ser muito prejudicial. Eu não vou contar aqui por questão de ética o que eu tenho enfrentado no consultório com os adolescentes. Que os pais dão liberdade para ficarem na internet. E como estão esses adolescentes? Porque a internet tem muita coisa boa, irmãos. Mas o diabo não perde tempo e tem muita coisa ruim. E muita coisa ruim atraente. Estão destruindo essa nova geração. Pela primeira vez na história está vindo uma geração com QI mais baixo do que o QI dos seus pais. Pela primeira vez na história. Sempre a geração que vinha tinha um QI mais alto do que os pais. Agora não. Os jovens, os adolescentes são burros, analfabetos funcionais. Você fala algo, não consegue entender, mesmo com tanta informação. Porque o excesso de entretenimento é prejudicial e produz aquilo que o Augusto Cury chama de SPA, o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, onde você tem muito estímulo em pouco tempo sem fazer nenhum esforço. E aí outras coisas não te dão prazer. Que prazer que eu vou ter de ler esse livro aqui. É muito mais prazeroso ficar ali no TikTok, vendo aquelas dancinhas que não te levam a lugar nenhum. Muito mais prazeroso. Muito estímulo sem nenhum esforço. E aí está vindo então uma geração de pessoas emburrecidas, que o diabo ama. Então nós vamos ver nos últimos dias uma diferença muito grande entre os que servem a Deus e que se dedicam à palavra a Deus, dessa geração que se dedica ao entretenimento. E se você que é pai desligar a sua televisão, desligar o seu computador, a sua internet, sei lá, vai ser 60 vezes na sua casa, pai, mãe, isso, aquilo, né? E aí é um saco, né? Porque aí você não pode também fazer aquilo que você quer. Então hoje nós temos pais digitalmente distantes, criando filhos digitalmente distantes. Todo mundo na internet. Vamos falar um pouquinho sobre isso também no Congresso de Família. Então eu me lembro, meu filho hoje está com 15 anos, né? Mas eu me lembro de jogar bola com ele todos os dias. Futebol, vôlei de bexiga no corredor de casa, bolinha de gude. Meu filho fez tudo, brincou de setra, atirou com espingardinha de pressão, uno, xadrez, colecionou figurinha do Campeonato Brasileiro, apostou corrida, judô, muay thai, jiu-jitsu, tudo isso rolava na nossa casa, boxe, né? Tudo isso. E agora estou experimentando isso com a minha filha. Então todo dia nós vamos lá no quintal, colhemos mimosa do jardim, sentamos, brincamos com o cachorro, comemos mimosa, corremos, pega-pega, esconde-esconde, enfim. Eu vou falar, às vezes eu quero fazer outras coisas, irmãos. Mas eu falo, nossa, vale muito a pena. Eu não tenho preocupação nenhuma hoje com meu filho. Quando eu ouço pais falando, meu filho não quer estudar, eu falo, cara, não passo esse tipo de coisa. Mas eu dediquei tempo a ele. Então dedique tempo. Proteja os seus filhos do excesso de entretenimento. Totalmente não tem como, mas do excesso de entretenimento. Hoje às vezes você vai brincar com uma criança, ela não sabe chutar uma bola, não tem coordenação motora. Porque a vida dela é toda voltada para o eletrônico. Então é horrível isso. Horrível. Me lembro do testemunho de um pastor, isso já há anos atrás. Ele falou que investiu um bom dinheiro para levar a família para o Nordeste brasileiro, pagou um hotel à beira do mar, enfim,
estão num lugar muito bom, e de repente ele olha para a filha dele estava mal-humorada. Ele falou: o que foi, filha? O que está pegando? Ela falou assim: eu não consigo falar com a minha amigs. Acho que estava sem internet, isso já há mais de uma década atrás, né? Não tinha Wi-Fi em tudo que é lugar. E ela estava chateada no Nordeste brasileiro, num hotel na beira do mar, porque não conseguia falar com a minha amigs. Ele falou: cara, você já viu o Incrível Hulk? Eu virei aquilo, cara. Eu fiquei possesso com aquilo, não acreditei. Mas é a realidade. Às vezes os nossos filhos não querem sair conosco para um lugar maravilhoso, porque eles querem ficar vivendo o mundo virtual. Quando eu estou conversando com alguns adolescentes, eles falam: meus amigos, e eu penso assim: cara, ele deve se reunir, ter uma vida social legal. Não, eu nunca vi esse meu amigo. O amigo é online, é pelo Discord, é pelo, WhatsApp, enfim. Putz, cara, desculpe, que geração, hein? Graças a Deus que eu nasci ali no fim da década de 70 e não passei por isso, né? Quero dizer mais. Meninas que perdem a virgindade mais fácil são essas meninas que ficam, né, nem tem uma refeição com os pais, já comem na frente da TV, da série, do computador, né, no quarto. Famílias que têm o hábito de se reunir, fazer pelo menos uma refeição por dia, sentar na mesa, olho no olho, essas meninas têm a tendência de perder a virgindade mais tarde, de não se entregar para qualquer pangaré, digamos assim, né? Então nós temos que ter esse tempo, estar atentos também ao que eles veem na TV, na internet. Eu já contei isso aqui alguns anos atrás, essa história é antiga, mas eu fiquei sabendo de uma menina de 15 anos, que tinha mais de 200 mil reais na poupança, porque ela vendia o corpo pela internet. Os pais viajaram num carnaval, chegaram antes da hora e pegaram a menina de 15 anos com 8 homens em casa. Ela havia leiloado o seu corpo, porque os pais estavam respeitando a privacidade da filha, não sabiam o que ela via pela internet. Então tem que ter prestação de conta, sim. Eu tenho que proteger a minha família. Então cuidado. Isso aqui é dado antigo. Na Inglaterra, 40% dos últimos divórcios tem a ver com o Facebook. A queda de alguns pastores é devido também ao Facebook, às redes sociais, né? Então as traições hoje, elas começam via internet. Então nós temos que proteger a nossa família do excesso de entretenimento. Essa história de que a minha esposa não pode ver meu celular, isso aqui é algo, né, minha privacidade. Para com isso, irmão. Se você é casado, você tem uma sociedade com o teu cônjuge. Na minha casa não existe isso, nem com filho, nem com esposa, nem com nada. O celular é uma carta aberta. Então, se você pensa assim, tem coelho nessa moita. Pode ter certeza. Se você procede dessa maneira como um cônjuge cristão, tem alguma coisa errada aí. O que você está escondendo? Né? Então proteja a sua família do excesso de entretenimento. Terceira coisa, proteja a sua família da dívida e da maldição. Isso também é muito importante. Não quero causar nenhuma polêmica aqui, mas vou falar o que nós cremos como comunidade cristã Nova Jerusalém. A Bíblia diz em Malaquias que quem não dá dízimo, quem não dá oferta é ladrão. A Bíblia diz, você sabe disso. Se você concorda com isso ou não, se você pensa que isso é do Antigo Testamento ou não, está escrito, tá? E eu creio nisso. E eu sou fiel nisso, porque eu não quero a minha família amaldiçoada financeiramente. Então sempre dei o meu dízimo e a minha oferta. Sempre vivi Malaquias 3:10. E Deus sempre me honrou. Inclusive já vivi sem salário e não precisei tirar meu filho da escola particular. Deus me honrou. Para você ver, sem salário, né? Então quando eu fui abrir um ministério, uma igreja filha aqui da nossa, no ano de 2010, se não me engano,
né? Fui na cara e na coragem, na fé. Hoje, pela graça de Deus, eu não preciso tirar um tostão da igreja para o meu sustento. Teria direito? Teria, mas hoje eu não preciso. Claro que eu quero ter até para ter mais tempo para o ministério, mas devido à circunstância da igreja, quem esteve aqui na nossa Assembleia Geral sabe o grande desafio que nós temos pela frente, uma dívida enorme junto à prefeitura devido a uma pendência aí já de uns 20 anos atrás. Então, posso abrir totalmente mão disso. Inclusive buscamos renda extra. Eu quero dizer para você, você tem que ter renda extra hoje. Não só ter uma renda, tem que buscar ter outras rendas. Então, além do meu trabalho, além do trabalho da minha esposa, agora minha esposa falou, quero entrar no marketing de afiliados. Entre, tem que ter renda extra. De vez em quando ela faz uma vendinha do Avon, de vez em quando pinga ali de um livro que eu vendo, de um curso que eu fiz na internet. Então sempre tem alguma coisa entrando. Porque além da fidelidade nos dízimos e das ofertas, que impede que venha maldição sobre a minha vida, eu também estou fazendo a minha parte, administrando bem. Nunca tive carteira assinada, e quem aqui é autônomo sabe, a gente paga imposto pra caramba, né? Quem é empresário aí também sabe. Então, livre, proteja a tua família da maldição, da dívida. Seja fiel no teu dízimo, na tua oferta. Faça o melhor no teu trabalho. Administre bem as tuas finanças. Não gaste mais do que você ganha, ainda que você abra mão de regalias. Quando eu casei, eu não tinha salário. Casei também pela fé. Eu era, digamos, um estagiário aqui da igreja, né? Então, como seminarista, eu ganhava meio salário mínimo da igreja. Quem que vive com meio salário mínimo? Casei assim. Graças a Deus, nossa família nos abençoou bastante, né? Então, casei sem precisar pagar aluguel, tudo isso. Mas eu mobilei a minha casa só com coisa dada. Ah, uma tia lá, eu tenho um sofá aqui que não presta mais para mim. Quero. Tem uma cama aqui, quero. Entendeu? Então, minha casa, a princípio, foi toda mobiliada sem gastar um tostão. Ó, eu tenho uma casa lá em Barra do Sul, você quer passar a lua de mel lá? Quero. Pô, claro que eu quero. Não gastei nada. Então, nós temos que ter sabedoria. Né? E hoje, depois de 20 anos, a casa está ficando do jeito que a gente quer. Hoje não tem possibilidade, vamos mudar isso aqui, vamos fazer aqui do nosso jeito, né? Vamos comprar isso da nossa maneira. Então, às vezes, o que falta para o cristão é essa humildade, de dizer, não, eu tenho isso, é com isso que eu vou viver e vou aprender a administrar um pouco. Até porque, se você quer administrar muito algum dia, Deus vai te testar no pouco, irmão. Porque Ele mesmo diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se eu não dou o dízimo de 10 reais, eu vou dar de 10 mil reais? Ah, não vou. Não vou. Pode ter certeza. Aí você vai pensar assim, ixi, você pensa que aqui é muito pouco, lá você vai pensar é muito. Ah, vou dar 1.000 reais para o pastor? Porque pensa que é para o pastor, né? Então saiba, aqui não vem para o pastor. Vai para outras coisas. Então é isso, queridos. Temos que proteger a nossa casa. Então o que se espera de um cristão que está numa igreja, numa congregação? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, servir a Deus com seus talentos. Segunda coisa, evitar fazer fofoca. E terceira coisa, contribuir. Não é verdade? Porque o microfone que eu falo, o púlpito aqui, a cadeira que você está sentado, a luz, tudo isso a gente paga com dízimo e oferta. Então, de alguma maneira, eu tenho que retribuir esse lugar que me abençoa, né, trazendo nesse lugar uma parte daquilo que Deus quer que eu traga, para que Ele abençoe os outros 90%. E aí a gente vê pessoas que às vezes dizem, não tenho para isso. Mas você vê a vida e a vida não condiz com não tenho, né? Porque gastam pra caramba em várias coisas, mas aí eu não tenho para isso, então, ou seja, isso talvez não seja a minha prioridade, seria mais honesto falar. Então, terceira coisa, proteja a sua família da maldição e da dívida. Quarta coisa, proteja a sua família da vergonha. Eu não consigo imaginar a vergonha que seria para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus sogros, se um dia acontecesse um adultério na minha casa, por exemplo, eu adulterasse, ou a minha esposa. Eu tenho trabalhado com pessoas que passam por isso, afeta
toda a família, cara. Não afeta só o casal. Afeta todo o sistema, cara. É muito difícil. Então eu tenho que ser radical nessa área. Não queira experimentar a desgraça do adultério. Não queira. Então cuidado, seja radical na sua vida. Também a questão de drogas que destrói várias famílias, né? Isso é uma vergonha para uma família cristã. Não dê bobeira. Então cuide da tua esposa. Cuida, você que é casado aí, que é marido, cuida da tua novilha. Porque o que a gente tem percebido, a gente que acompanha casais, é que a mulher às vezes demora para largar o cara. Mulher tolera muita coisa. Tolera até às vezes traição. Mas quando a mulher decide largar, já era. Quantas pessoas me procuraram, né, depois de terem um relacionamento rompido? E às vezes não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então cuida bem daquilo que Deus te deu. Peça ajuda. Busque conselhos. Seja na área sexual, seja na área financeira, seja na área de vícios. Proteja a sua família da vergonha. E finalmente, proteja a sua família do inferno, queridos. Eu me lembro do testemunho de um pastor que contou que um membro da igreja dele, quando o pai dele morreu, ele batia no peito chorando, dizendo: não morre, pai, não morre, pai, porque eu não falei de Jesus para você, você não pode ir para o inferno. Então aquele rapaz não teve coragem de pregar o evangelho, de falar de Jesus para o pai, e quando ele se deparou com o pai morrendo, foi um desespero, porque ele pensou: meu pai vai para o inferno. Então nós temos que ser testemunhas dentro de casa. Nós temos que entender que se os nossos queridos não confessaram Jesus como Senhor das suas vidas, eles não estão destinados para o lugar que Deus preparou para nós. Então, e o lugar mais difícil de testemunhar é dentro de casa, né? Então você me conhece até certo ponto aqui na igreja, mas se você quiser me conhecer, você tem que ir para dentro da minha casa, né? Ou perguntar para minha esposa, para os meus filhos, enfim. Então meu filho sabe se eu leio a Bíblia todo dia, pergunta para ele lá, se eu oro todo dia, né? Se eu sou um bom pai. Não tem problema, ele pode até falar as coisas erradas, aí não tem problema não, que perfeito ninguém é, mas ele vai saber, né, se eu sou isso, ou se eu sou um hipócrita aqui hoje falando para vocês. Então ainda que eu tenha grandes defeitos, eu acredito que uma das coisas que me fez também ganhar a minha família, além da intercessão que eu já falei para vocês, foi o testemunho. Viram mudança, viram realmente transformação. Quando minha mãe viu que eu estava estudando e lendo, ela falou: não, esse piá está louco. Porque eu só pensava em jogar bola, né? Queria ser jogador profissional de futebol. Então ela falou: não, alguma coisa realmente aconteceu. Então eu tenho um contrato com os meus filhos e com a minha esposa, não escrito assim, mas é um contrato verbal. Então a gente já declarou que a gente se encontra no céu. Se eu partir antes, espero vocês lá depois de um tempo, né? Mas nós vamos nos encontrar no céu. Todos nós, toda a minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, sogro, sogra, cunhados, temos que estar juntos lá, celebrando a Deus e adorando ao Senhor. Então, minha casa vai comigo para o céu. E eu quero perguntar: você vai comigo, meu querido? Amém? Então vamos orar pelas nossas famílias e vamos celebrar a ceia hoje com esse entendimento. Como eu falei no início, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele quis que a família comesse a Páscoa dentro de casa. Então o compromisso de Deus é com a nossa família. Então hoje nós podemos até ceiar em família, né? Então aqueles que estiverem aí com a sua família podem vir também para que faça isso em família, amém? Vamos nos colocar de pé.